Recebam as boas-vindas do Cotidianamente, esse programa que traz a saúde mental para além das paredes do consultório de psicologia no seu cotidiano. Eu sou Ana Bononi, sou psicóloga, sou instrutora de Mindfulness. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo curto, olhos e cabelos castanhos, óculos, estou com brincos dourados, colar, pulseiras, todos os acessórios dourados. Também é dourada a minha sapatilha e o macacão que eu estou usando, ele é de alças, nas cores bege, rosa e branco. Hoje, no Cotidianamente, eu trago um assunto extremamente relevante que eu acho que ainda há poucas pessoas que não conhecem sobre esse assunto e que vão ter essa oportunidade hoje. Qual é a tua relação do intestino com a tua saúde mental? Você já parou para pensar isso? Você já tem alguma informação a respeito? Se não tem, curta muito esse episódio que eu trouxe aqui a nutricionista Suziane Moraes para nos falar sobre esse assunto. Mas a melhor pessoa para falar sobre ela, para trazer para vocês o currículo dessa pessoa extraordinária que eu conheci, que 2024 me trouxe de presente, é a própria Suzy. Suzy, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Olá para vocês que estão em casa. Então, meu nome é Suziane, vou me apresentar de forma breve também, né? Eu sou uma pessoa de pele clara também, cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou usando acessórios também dourados, né? Unhas brilhantes também, douradas. E a calça numa cor, um bege claro e blusa regata azul também. É um prazer estar aqui. Tá bom. Então, Suzy, como que o teu trabalho contribui para a saúde mental das pessoas? Perfeito. Vamos começar assim do início. Muitas pessoas não têm ideia realmente do impacto e a importância que a saúde intestinal tem na nossa saúde de uma forma geral, o equilíbrio, né? Então, nós temos que ter consciência de que tudo começa no intestino, tudo está relacionado com o intestino e todo mundo tem algum nível, alguma alteração intestinal. Ok, tudo bem. No nosso intestino acontecem várias questões relacionadas à nossa saúde, ao nosso equilíbrio, tanto de saúde mental quanto saúde física, né? Saúde também, equilíbrio hormonal, podemos dizer, além do processo digestivo, que é o básico que todo mundo pensa, vai fazer a digestão e eliminar o que o corpo não quer. Mas não é só isso que acontece, né? No nosso intestino nós temos as células, as bactérias que estão ali no intestino, elas fazem um papel muito grande dentro da nossa saúde, do nosso equilíbrio. Então, nesse sentido, essas bactérias que estão a nível intestinal, elas vão fazer o quê? Elas vão se alimentar das fibras que nós temos da alimentação do nosso dia a dia, né? E elas vão fazer essa digestão. A partir do processo digestório dessas bactérias, elas vão produzir algumas substâncias anti-inflamatórias. Uhum. Então, isso é extremamente importante porque nós comemos várias vezes ao longo do dia, né? E a partir disso, elas produzem substâncias anti-inflamatórias. Se não nos alimentarmos de forma adequada, mais adequada possível, mais saudável possível, o que essas bactérias vão produzir? E elas precisam também sobreviver nesse local que elas estão, né? Então, é muito importante esse consumo de fibras, que hoje está cada dia mais baixo, reduzido, né? E também ter consciência de que não estamos sozinhos. Nós temos bichinhos para alimentar. Para alimentar, basicamente é isso, né? Uma família morando dentro de você. Exatamente. Ou então, mais. Ou mais. Exatamente. São trilhões de bactérias que nós temos no intestino para serem cuidadas. E elas vão nos trazer esse benefício, né? Elas só pedem comida, então elas vão trazer esse benefício de produção de substâncias anti-inflamatórias. Então, nesse sentido, eu vou ter esse benefício de um equilíbrio de saúde mental, saúde cardiovascular, saúde no fígado, controle de fome e saciedade, saúde da pele, né? E evitar que venha a desenvolver doenças como diabetes, colesterol alto, problemas de tireoide, né? E outras doenças também. Olha só, gente, 3 órgãos importantes que a gente tem, o cérebro, o coração e o intestino. E uma coisa que a gente não sabia, e eu acredito que até pouco tempo atrás, né, é o quanto eles estão ligados pelo nervo vago, né?
Exatamente. Então, toda essa conexão acontece a partir do nervo vago. Que sai lá da nossa cabeça e vai se enraizando como se fossem as raízes, né, de árvores, você pode imaginar também. Vai passando todo por nosso processo, nosso sistema digestório. Então, entra estômago, fígado, né, vesícula também, passa pelos pulmões, intestino, rins. Então, toda essa conexão que o nosso cérebro tem com o intestino e com todos os órgãos, né, podemos dizer, é através do nervo vago. Isso acontece 24 horas por dia e não para, né? Então, nós precisamos ter essa consciência também de que esse nervo vago é extremamente importante e vai ter essa conexão, tanto do cérebro com o intestino, quanto o contrário, o intestino também vai ter impacto no nosso cérebro. Sim, porque assim, gente, emoções, elas são movimentos expressos no corpo. E a maioria dessas emoções, o impulso desse movimento que você vai sentir no corpo, ele vem do intestino, né? Isso para mim é muito novo, confesso para vocês, é muito novo mesmo, né? Eu já sabia que o coração tem neuritos, né? Que se conectam ao cérebro. E agora, recentemente, né, quando eu comecei a estudar um pouco de neurociência e tudo, que eu descobri que os intestinos também têm esses neuritos, né? Exatamente. Então, nós temos, na verdade, produção de algumas vitaminas, né, a nível intestinal, vitamina K, vitaminas do complexo B também. Alguns hormônios a nível intestinal também temos essa produção, inclusive um pouco da leptina, que é o hormônio da saciedade, então também tem uma parte que é produzida ali no intestino, então por isso que tem a importância justamente de ter um cuidado do intestino e a regulação de fome e saciedade também. E nós temos produção de substâncias anti-inflamatórias, né, por causa das bactérias, e produção de substâncias de células do sistema imune, né. Isso é extremamente importante, porque muitos relatam essa questão de sempre estar doente, porque a imunidade está baixa, doença autoimune, desenvolvimento, enfim, e também principalmente aqui na Serra Gaúcha, de questões respiratórias, né, rinite, sinusite, bronquite, asma, está muito presente. Então, as pessoas geralmente não pensam, é problema no intestino, né? Como é que vai relacionar isso? E como é que o médico, o profissional da saúde vai chegar no consultório e dizer, não, é problema no intestino, você tem que ir numa Nutri, né? Então, até o pessoal começar a entender que realmente o nosso intestino, ele é como se fosse uma casa, os tijolos com cimento, né? No nosso intestino nós temos as células, justamente, umas do lado da outra, né? E elas são realmente grudadas, ligadas, né? Como se fosse por um cimento, entre aspas, por uma cola, né? Que são chamadas das junções fortes. Então, essas junções fortes ligam uma célula com a outra, né? Com isso, eu vou ter um intestino bem forte, né? Estável e saudável, né? Quando a gente tem o inverso, que é essa alteração, que é a disbiose, que nós chamamos, que é esse desequilíbrio de quantidades e qualidade desse intestino, dessa saúde intestinal, né? Nós podemos dizer que o intestino está furado, digamos, né? Todo mundo tem um intestino furado em algum nível. Então, o que acontece? Não tem mais essa cola entre as células, elas vão se separando e literalmente vai tendo esses furos, essas sobras no intestino, né? Essas células vão começando a se separar. E aí vai passando substâncias mal digeridas, alimentos mal digeridos e substâncias que não poderiam passar pelo nosso intestino e vai para a corrente sanguínea. E aí isso abre portas assim para um mundo de doenças e patologias e alterações dentro do nosso corpo. Suzy, você é a primeira nutricionista que eu conheço que tem essa especialização em intestino. Né? Exatamente. E eu comecei isso justamente porque eu tenho intolerância à lactose, tenho síndrome do intestino irritável, tenho síndrome dos ovários policísticos, tenho síndrome de Raynaud, dermatite seborreica, enfim, tenho diversas condições que me levaram justamente a ir atrás e estudar mais. Então, na faculdade, eu tive a minha crise, eu digo, de intestino irritável, né? Que foi onde eu comecei a parar e dizer, não, vou estudar isso aqui porque eu não estou encontrando muitos artigos científicos e auxílio de profissionais na época que me dizem, assim, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para melhorar. E foi aí que eu vi um nicho, né?
E a partir disso, comecei a trabalhar também a minha saúde e eu disse, não, agora o foco vai ser esse e eu vou trabalhar nisso. E hoje em dia está crescendo, claro, cada vez mais. De 20 anos para cá, nós estamos vendo um aumento gradativo, tanto de artigos científicos e profissionais também fora da nutrição, fora da medicina, que querem estudar também e dar o melhor para o seu paciente. Por isso que eu amo a ciência, gente. E a ciência nunca é uma coisa fechada, né? Eu que trabalho muito com a questão do cérebro e da mente, né? A gente sempre pontua, né? Tá, esses são os estudos até aqui, né? Porque a gente está sempre estudando mais, a ciência está sempre buscando mais informação e descobrindo coisas que até pouco tempo atrás a gente acharia, né? Como você falou, o que a rinite vai ter a ver com o meu intestino, né? E talvez ali esteja a solução, né? E você percebeu, então, com todo esse trabalho que você fazia, a regulação desses sintomas que você pontuou aqui? Exato. Então, foi realmente uma descoberta interessante, né? Porque eu sempre tive uma tendência à constipação, aí descobri intolerância à lactose, mas aí crises de rinite, crises de infecção urinária, né? Amígdala, enfim, perda de voz. Então, foi um processo realmente que eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, a partir desse estudo, né, desse TCC que eu fiz sobre intestino irritável, me veio um mundo aberto, e aí eu comecei a ir atrás e vi, não, tem especialização, tem pós-graduação sobre esse assunto, tem profissionais aqui no Brasil e fora do Brasil também, que estão trabalhando com isso, e eu tenho que ir atrás e fazer esses cursos. Então foi bem interessante, porque daí eu vi um mundo realmente totalmente interligado e verificando que todas as patologias, todas as doenças realmente têm relação com o nosso intestino. Não tem como sair. Tudo vai acabar no intestino, de forma direta ou indireta. Então não é só o problema. O medicamento que tu tomou. Exatamente. Então, assim, não é só problema do estômago, do intestino ali, que tem o intestino desregulado. Gente, todos os problemas de endometriose, ovários policísticos, a questão de menopausa também altera muito o intestino, problema de tireoide, doenças autoimunes, né? A gente tem a saúde do fígado, do coração e saúde mental. Então, tudo está relacionado com o nosso intestino. Não tem como sair disso. Vocês devem estar curiosos, né? Pensando assim, mas e esses livros foi a Suzy que escreveu? Ainda não. Mas ela trouxe aqui, fala um pouco para nós sobre esses conteúdos dos livros que você trouxe aí de indicação. Sim. Então, eu trouxe 2 que foram, assim, os principais que eu li quando eu estava na faculdade, justamente, para ir em busca desse assunto, né? Então, um livro é o 10% Humano, né? Eu gosto bastante desse livro. Esse diz basicamente, assim, umas palavras um pouco mais fáceis, né? Para o público leigo, realmente, que quer conhecer mais. Esse livro diz justamente essa relação das bactérias do nosso corpo, basicamente, quais as funções, como impactam, né? E como é que funciona essa questão realmente de saúde intestinal e a relação com o nosso equilíbrio, né, na verdade, do corpo. Então, faz um resumo, né, e eu trouxe justamente porque é fácil de ler, fácil de... O que ela quer dizer com 10%? 10%, que nós temos, 10% do nosso corpo humano é de bactérias. Ah, entendi. Tá? Então, entendi, tá. Né, 10% do nosso corpo humano é feito de bactérias. Ou né? seja, não é só uma família. Exato, porque nós não temos só Não bactérias só um a nível condomínio. intestinal, né? E nem é só um condomínio. Exatamente. É muita gente. Porque nós temos bactéria, que são, enfim, o corpo inteiro, né, na pele, mas a via oral é diferente das bactérias que tem no pulmão, que tem no intestino, que tem, enfim, nas mãos e... E Suzy, nem é uma questão assim do tipo, vamos eliminar as bactérias, porque elas também têm uma função reguladora no nosso corpo, né? Exato. Elas são importantes, Exato. como um ecossistema, digamos assim. Exato. Né? Então, é justamente esse livro vai falar basicamente sobre esse ecossistema. Olha só. É bem interessante. Então, o Discreto Charme do Intestino é maravilhoso porque tem, assim, ó, vários desenhos para a pessoa entender, né, basicamente, o que a autora está querendo dizer, e, enfim, é um amor, Olha assim. que amor, isso. É um amor, eu me apaixonei por esse livro e realmente é muito fácil de compreender. E assim, ela vai falar o porquê que é importante cuidar dessas bactérias. Inclusive, essa autora, a Julia Enders, ela teve problemas relacionados ao intestino e ela não estava conseguindo compreender o que estava acontecendo. Problemas de saúde, né? Então, ela foi atrás e pesquisou também sobre isso.
E a importância dessas bactérias é que nós temos que ter bactérias boas e ruins, né, no nosso organismo, basicamente, mas ter um equilíbrio, né? A importância é justamente ter esse equilíbrio. Não é retirar todas as bactérias, matar com antibiótico e beleza, estou bem. É justamente o contrário, é termos esse equilíbrio de bactérias boas e ruins, né? Porque essas bactérias vão justamente fazer essa função de cuidado da nossa barreira intestinal. Então, lembra que eu falei da cola que a gente tem das células? Essas bactérias também vão ter essa ação, né, para cuidar dessa cola que tem nas células. Nosso equilíbrio do eixo intestino-cérebro, então no nervo vago vai ter uma ação também desse equilíbrio do nervo vago também. E na produção de muco também, que o nosso intestino produz muco, que é uma camada de proteção que todo mundo tem, né, do intestino realmente, que tem uma produção assim de muco, justamente de equilibrar, conseguir equilibrar o intestino e prevenir talvez que aconteçam problemas maiores. Então é uma forma de se proteger, né, o muco. E essas bactérias também vão ter ação nessa produção e equilíbrio do muco. Eu tô apaixonada por esse assunto, gente. É um apaixonada. Amor. Como o corpo humano é uma coisa maravilhosa, né? Tudo tem uma função que está ligado com outra, porque a gente está falando de 3 importantes, né? O cérebro, o coração e o intestino, mas óbvio que os outros órgãos também têm a sua responsabilidade, o seu papel nesse equilíbrio, né? Mas é uma máquina maravilhosa nossa, né? Ela é muito perfeita, o corpo humano é muito perfeito, gente. Aliás, toda a natureza é extremamente perfeita se tu for observar em cada detalhe. Se você se der o tempo de parar, pausar para observar isso, né? O teu corpo, eu sempre digo que o teu corpo ele é teu GPS. Se tu consegue prestar atenção em como que essas sensações do mundo, como as tuas emoções, elas estão se manifestando ali no teu corpo, você consegue com um potencial imenso de regulação das tuas emoções. Então, assim, você perceber no intestino. Sempre, Suzy, nos meus treinamentos eu falo assim, ó, que como você observa as emoções que são manifestadas no teu corpo. Sempre as tuas emoções vão se manifestar no corpo. Principais locais: garganta, peito, estômago e o abdômen, tá? Então, o que nós temos aqui, né, gente? Olha só, coração, estômago, né? Toda essa parte que ela falou, né, que perdeu a voz, e tudo aqui nessa linha mediana, né? E é onde temos o intestino junto também. E tem uma coisa que é muito importante que acontece, que eu acho que a Suzy vai gostar da minha pergunta, que é o seguinte: mitos e verdades sobre a alimentação ideal para essa regulação intestinal. Então, nós podemos definir basicamente vou falar de uma forma geral, suplementos, né? Que todo mundo tem a mania de suplementar, de ir na farmácia e comprar tudo que tem lá, tudo, ou tudo que oferecem, diz, é bom para isso, é bom para aquilo, é bom para aquele outro, né? Cada sintoma é um suplemento. Então isso é totalmente falso, não concordo, não é por aí também, porque tem muitos suplementos, claro, que vão impactar com a saúde de forma negativa, né, dessa pessoa, e podem também ter esse impacto, às vezes, com remédios, medicação. Então, pode ser um problema. Muitas vezes, a suplementação de alguma coisa com a medicação que tu toma não vai dar certo. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente precisa tomar muito cuidado. É como se fosse a automedicação. A autossuplementação também vai dar errado. Ponto, né? Uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado de benefício, sim, que é importante, é a redução de embutidos, né? Salame, copa, presunto, peito de peru, chester, tudo isso, porque o consumo desses alimentos está relacionado, sim, com o aumento da incidência de câncer de intestino, né? Então, isso já é certo, já é muito bem estudado, muito bem definido. Então, isso temos que reduzir. Principalmente aqui em Caxias, principalmente. Tem bastante consumo bem aumentado. Só fazer um parênteses nesse assunto, e esses embutidos são tipo de alimento que talvez alguém que está escutando agora, assistindo, vai dizer assim, mas eu não consigo ficar sem meu presunto, não consigo fazer meu sanduíche sem a minha mortadela, mas isso ela está muito mais numa questão de uma memória afetiva desse alimento do que realmente do ser saudável, né? Exato, e assim,
é difícil mudar hábitos, porque, né, enfim, Sim, acaba se tornando hábito alimentar. Hábito não se deixa de ter, só se adquire novos. Exatamente. Então, talvez não excluir, mas tu consiga reduzir, já tem um impacto bem positivo, né? Bem positivo. E procurar, sim, outras opções. O que eu posso fazer? Tem um frango desfiado, tem um atum, tem ovo mexido, dá para fazer uma pastinha de iogurte, dá para inventar o quê? O que eu posso utilizar em vez dos embutidos, né? Ao invés de utilizar os embutidos. E outro ponto principal, claro, são os antioxidantes, né? De uma forma geral da nossa alimentação, frutas, verduras, legumes, tem muitos antioxidantes, que são as substâncias que protegem as nossas células do envelhecimento, né? Todo dia tá morrendo célula e estão sendo criadas novas células. Nosso corpo funciona assim, né? Que na verdade a gente tem um câncer todos os dias, né? A gente tem um câncer todos os dias. Quando desenvolve a doença é que não conseguiu fazer essa troca, regeneração, assim, isso. Essa falar que o cientista é outra coisa, né? Regeneração. Regeneração, né? Então é justamente isso. Então elas vão proteger as nossas células, né? Por isso que nós temos que consumir todos os dias frutas, verduras e legumes. O ideal seria, sim, numa quantidade de 2 porções de frutas por dia, almoço e janta, legumes, sim. Comer comida à noite é o indicado. Aquele pãozinho com café e leite não é indicado, porque é uma alimentação pobre em nutrientes, então eu preciso trazer nutrientes sempre para a refeição que eu tenho. Esse é o objetivo principal. Mudando os hábitos da minha casa em 3, 2, 1. Desespero. O meu filho é o único que come comida de noite. Exatamente. Então já um ponto aí para a gente já começar a mudar, né? O que dá para mudar agora? É justamente isso, trazer nutrientes e cor. Tu precisa trazer cor pro teu prato, pro teu dia, sim, né? Então a alimentação precisa. Quanto mais colorido, melhor, né? Exatamente, maior variedade. Esse é o objetivo. Ah, não consigo variar muito. Varia em uma semana, de uma semana para outra, não tem problema. Muita gente faz comidas congeladas, já porciona para semana. Show, bem tranquilo, né? Então o objetivo é justamente isso, que daí sim nós vamos conseguir uma variedade grande, né, de antioxidantes para proteger as nossas células, que isso é o principal. E pensando em saúde mental, isso é muito importante, extremamente importante. Além das frutas, verduras e legumes, nós temos o chocolate amargo, né, que também é rico em antioxidantes, excelente. O chá verde também pode ser introduzido agora, começa a época de frutas vermelhas, então é bem interessante. E um ponto principal, alguma pessoa vai pensar assim, o açaí, né? O açaí pronto de mercado tem muito açúcar. O ideal seria o quê? Pegar a polpa, ir lá na sua casa, bater no liquidificador, junto com banana congelada, né? E fazer o seu açaí em casa. Isso seria o ideal. E a kombucha? A kombucha eu acho excelente. Gosto bastante, tá? Eu acho que é um alimento bem interessante, justamente porque nós temos um alimento que é fermentado, né? Que tem bactérias ali, é um alimento fermentado. Ele acaba se tornando, em muitos casos, bastante digestivo, né? Contribui para a nossa digestão e também para essas bactérias a nível intestinal, né? É bem interessante. Mas temos que tomar um cuidado para saber de onde vem essa kombucha ou esse kefir. Também é um outro fermentado, essa produção para ter essa segurança de como ele foi produzido, né? E cuidado também. Então é bem interessante eu fazer em casa. Eu fazia kefir de leite em casa, só que eu não dei conta da produção, né? Porque o negócio produz muito e é todo tu tem e daqui a pouco eu não tinha mais para quem doar o negócio, né? E começou a se acumular, acumular. Entre o kefir de leite e o kefir de água, você faz uma diferenciação de qual que é o melhor? Na minha opinião, assim, não tem diferença. Na verdade, tem diferença a nível nutricional, sim, mas não tem como dizer, um é melhor, o outro é pior. Não, nesse sentido, o de água, claro, só vai ter a questão mesmo de ser um pouquinho mais doce, né? Basicamente é isso. Pessoas veganas, ok, podem ingerir, alérgicos à proteína do leite, bem tranquilo. E tem a questão do kefir de leite, que eu gosto bastante, enfim, porque é uma fonte também de proteína, saciedade. Tem cálcio, né, extremamente importante para mulheres na menopausa, principalmente. Então, é uma opção também para crianças, né? Às vezes, tu quer alguma coisa mais caseira também, né? E sem açúcares e corantes e aromatizantes.
Então pode ser uma opção bem legal. Aí eu te perguntei pelo seguinte, eu conheci kombucha faz pouco tempo, sabia? Quer dizer, eu sabia que existia, Mas não tinha nunca provado. tinha tomado, né? O pessoal dizia, não, toma boa, é tipo um refrigerante. Eu não sei por que ao falarem isso, eu imaginava algo muito doce. Então eu não tinha vontade de provar. Até que eu provei esses dias, né? Tem um amigo meu que ele faz. E eu amei. E ele fez justamente de chá verde o que ele me deu. É sensacional. Né? E aí o que ele me falou é o seguinte, né? Que tem uma questão da reconstituição da flora intestinal por causa desses bichinhos, né? Dessas bactériazinhas que tem ali, né? É isso? Exato. Então é justamente como se fosse um probiótico que a gente chama, que é justamente quando a gente tem, às vezes, lá na farmácia, passou mal, enfim, precisa tomar um probiótico, né? Porque teve uma intoxicação alimentar, alguma coisa. Vamos repor essas bactérias, né? Essa a ideia. Mas, claro, isso pensando sempre a longo prazo, porque não vai ser em uma semana que eu vou conseguir reestruturar, né, a minha microbiota, né, que são as bactérias e o local onde elas vivem. Então, é super interessante justamente repetir. Eu sempre falo, é na repetição que nós conseguimos fazer esse equilíbrio e esse ajuste. Então, eu preciso consumir, sim, pensando a longo prazo, talvez o kefir, a kombucha, né, preciso consumir, mas eu tenho que também me alimentar bem, né, de forma adequada, o que é melhor para mim, enfim, para minha saúde, não a dieta do coleguinha, né, e aí tá a importância também do equilíbrio, né, a questão de regular as situações de estresse, conseguir fazer esse manejo também, e a questão de atividade física, enfim, nem se fala, né, é o principal, e sono, né, que tá tudo desregulado para muita gente. Gente, e eu vou puxar a brasa pro meu assado agora aqui. Eu vou aproveitar que ela tá aqui. Eu vou fazer todas essas perguntas que uma pessoa na minha situação gostaria de fazer para uma Nutri. Eu vou ser vovó, né? Minha filha está de 11 semanas. E eu gostaria de saber, assim, ó, que cuidados que você poderia indicar para uma gestante, por exemplo, nessa questão da... E quando você fala, minha filha também tem SOP. Sim. Entende? Ela até achava que não ia engravidar por causa da SOP, tá aí, claro. né? O gulizinho vindo, né? O gulizinho da avó. E como que ela pode, então, assim, essa alimentação, e eu digo puxar pro meu assado, mas eu tenho certeza que é uma pergunta que vai contemplar muitas pessoas que estão aqui assistindo, né? Extremamente importante, porque é na barriga da mãe que nós começamos essa produção de bactérias também a nível intestinal. Tem relação também. Desde antes da gestação, a microbiota da mãe impacta na do filho. Então isso é muito importante, ter esse cuidado antes de iniciar a gestação, sempre que possível, claro. Mas dentro disso, para as grávidas, é extremamente importante ter esse cuidado com a alimentação de limpeza dos alimentos. Então o indicado, sim, é sempre fazer a limpeza a cada 1 litro de água, uma colher de sopa de boa, de água sanitária, né? Justamente para deixar os alimentos lá, evitar que tenha essas contaminações, enfim, né? De parasitas, tudo. E aí depois de 10 minutos, né? Que deixou nessa mistura, tira e lava o alimento, né? Então, exatamente. E claro, o ideal... Só água. Isso, em água corrente depois que fez essa misturinha, né, exatamente. E o ideal, claro, fora, em restaurante, tudo isso, é não consumir sushi, peixe cru, né, de modo geral, e também evitar o que tá tudo cru, né, as folhas verdes, as saladas fora de casa, porque tu não sabe como é que foi lavado, limpo, enfim. Essas são as orientações maiores. E, claro, sempre que possível, manter a rotina que conseguir de atividade física, sempre adequando, né, ajustando as semanas, enfim, todas as condições. Muitas fibras, porque a tendência é justamente constipação, né? Então é bem importante. E para diabetes, geralmente tem essa tendência também a alterar bastante a glicemia. Então, fibra de uma forma geral, frutas, verduras, legumes, mas assim, psyllium, o farelo de aveia, farinha de banana verde, são, assim, top 3, e sementes, né? Legal. Chia, linhaça, gergelim, tudo que puder, sempre. E ter o acompanhamento de uma Nutri para casos específicos que... E ela foi falando isso assim, gente, eu lembrei, é pena que tá quase acabando, não dá pra gente discorrer muito sobre isso. Mas eu fui um bebê que nasceu meconizado, né? Para quem não sabe o que é meconizado, o mecônio é a primeira secreção que sai do intestino do bebê,
né? E quando o bebê leva muito tempo para nascer, esse intestino já começa a produzir o mecônio e o feto, ele ingere o mecônio, né? Então, eu sou uma criança que nasci nessa condição. Talvez hoje alguns problemas que eu tenho intestinal possam ter relação com isso, então. Podem ter relação com isso, porque, digamos, eu fui uma criança que talvez não fui amamentada, né, aleitamento materno, precisei, sei lá, utilizar uma formulação, né, então nesse sentido também vai ter impacto. Utilizei muitos antibióticos ao longo da infância, contato que eu tive com as pessoas, o meio onde eu vivo também, a gente acaba trocando bactérias, né, então assim, com quem você tem contato, você está trocando bactérias também, né, então é super importante. Gente, olha só, né? Até nos estendemos um pouquinho, porque, para variar, eu trouxe mais uma pessoa que requer mais um programa. Coloquem nos comentários lá perguntas que vocês tenham para a Suzy, que a gente pode fazer programas especificamente para as perguntas que vocês tenham, tá bom? Suzy, muito obrigada pela tua presença, Obrigada. Tá? Adorei te receber aqui e tá convidada para mais vezes. Obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado e podem mandar suas dúvidas que a gente vai conversando e respondendo. Então tá, pessoal, obrigada por mais uma companhia aqui com a gente, com um assunto tão bom como esse de hoje, certo? Tchau, até a próxima. Tchau, obrigada.